E aí, pessoal, beleza? Hoje o papo é sério e vai direto ao ponto, especialmente para a galera que está desenvolvendo software. A gente vai falar sobre um termo que está ganhando força: vibe coding. Sabe o que é? É aquela prática de codificar na base do se funciona, tá bom, sem pensar muito nas consequências, na arquitetura ou na segurança. E com a chegada das inteligências artificiais geradoras de código, como o Copilot e outras ferramentas, essa prática ficou ainda mais tentadora e, acreditem, muito mais perigosa. Vamos ser sinceros, quem nunca pediu uma ajudinha para IA para resolver um bug chato ou para criar uma função rapidinho? É uma mão na roda, economiza um tempo precioso e, muitas vezes, nos ensina abordagens que a gente não conhecia. O problema não é usar a ferramenta. O problema começa quando a gente delega completamente o nosso trabalho e a nossa responsabilidade para ela. É o que eu chamo de Vibe Coding 2.0. Você tem uma tarefa, joga o prompt na IA automóvel, ela gera o código, você copia, cola, roda o teste. Passou? Ótimo! Próximo ticket. Parece o cenário perfeito, né? Produtividade nas alturas, o gerente fica feliz, o prazo é cumprido. Mas o que está escondido debaixo do capô desse código que você nem sequer parou para ler direito? É aí que mora o perigo. Um perigo que pode custar muito caro, principalmente em projetos grandes e sistemas críticos. Pensa comigo. A EMEA automóvel é treinada com uma quantidade massiva de código disponível na internet, de projetos open source, de fóruns, de tudo quanto é lugar. E nesse universo de código, tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Código com vulnerabilidades, com más práticas, com brechas de segurança que já foram exploradas por hackers no passado. A IA não tem o discernimento de um engenheiro sênior para saber que aquele padrão de código, embora funcione, abre uma porta perigosa para um ataque de injeção de SQL, por exemplo. Quando você simplesmente copia e cola, você está importando para o seu projeto não só a solução, mas também todos os problemas ocultos que vêm com ela. Em um projeto pequeno, um blog pessoal, talvez o risco seja baixo. Mas e numa aplicação financeira? Num e-commerce que processa dados de cartão de crédito? Num sistema de saúde com informações sensíveis de pacientes? Uma única linha de código vulnerável, gerada por imposto automóvel e não revisada por um humano, pode ser a porta de entrada para um desastre. Imagine um cenário. Um desenvolvedor júnior, pressionado pelo prazo, usa o IA automóvel para criar uma funcionalidade de upload de arquivos. A IA gera um código que funciona. O arquivo sobe direitinho. Só que esse código não valida corretamente o tipo e o tamanho do arquivo. Um hacker percebe isso. Em vez de uma imagem, ele sobe um script malicioso. Pronto. Ele ganhou acesso ao seu servidor. A partir daí, ele pode roubar dados, derrubar o seu serviço, usar seu servidor para atacar outros sistemas. E a culpa vai ser de quem? Da EMEA? Não, a responsabilidade é do desenvolvedor que aceitou aquele código sem a devida análise crítica. Isso é o que os especialistas em segurança chamam de um prato cheio para hackers. Eles estão constantemente procurando por essas vulnerabilidades conhecidas. E quando uma nova ferramenta populariza a criação de código que pode conter essas falhas antigas, é como se a gente estivesse servindo o banquete para eles. Eles nem precisam de técnicas super avançadas. Basta explorar os erros mais comuns, os mesmos erros que a imposto automóvel pode ter aprendido e replicado. E não é só sobre segurança. Tem a questão da manutenção do código, o famoso código legado. Um código gerado por imposto automóvel, sem seguir os padrões e a arquitetura do seu projeto, vira um monstrinho difícil de entender. E mais difícil ainda, de dar manutenção no futuro. Outro desenvolvedor que pegar aquele trecho vai gastar horas tentando decifrar o que aquilo faz e por que foi feito daquele jeito. A produtividade que você ganhou no começo se transforma em um débito técnico gigantesco lá na frente. O projeto fica mais caro, mais lento e mais propenso a bugs. Pensem
Na engenharia civil, você contrataria um engenheiro que projeta uma ponte apenas perguntando para um imposto automóvel: como construir uma ponte sobre este rio, e usando o primeiro projeto que aparece, sem calcular a carga, o tipo de solo, a força do vento? Claro que não. Porque vidas dependem daquela estrutura. Em software, especialmente em sistemas críticos, a lógica é a mesma. A segurança financeira, a privacidade e até a saúde das pessoas podem depender da qualidade do nosso código. Então, qual é a solução? Jogar fora as ferramentas de automóvel e voltar a escrever tudo na mão, linha por linha? De jeito nenhum. Aí há uma aliada fantástica. Um copiloto, como o próprio nome de uma das ferramentas mais famosas sugere. A palavra-chave é copiloto, não piloto automático. Aí o automóvel é excelente para acelerar tarefas repetitivas, para te dar um ponto de partida, para sugerir diferentes abordagens para um problema. Use-a para gerar o boilerplate, aquele código padrão que a gente sempre escreve. Peça sugestões de como otimizar um algoritmo. Use-a para aprender, perguntando: qual a forma mais segura de fazer uma consulta no banco de dados em Python? Mas a decisão final, a responsabilidade final, tem que ser sua. Cada linha de código que entra na base do seu projeto, não importa se foi escrita por você, por um colega ou por uma imposto automóvel, precisa passar pelo seu crivo, pela sua análise. Você entende o que esse código faz? Ele segue os padrões de design do projeto? Ele cobre todos os casos de borda? E o mais importante, ele é seguro? Você pensou nas possíveis entradas maliciosas que um usuário poderia tentar? Essa mentalidade crítica é o que diferencia um programador de um verdadeiro engenheiro de software. Não é só sobre fazer o C, é sobre construir sistemas robustos, escaláveis e, acima de tudo, seguros. É por isso que eu acredito que estamos vendo o começo do fim do vibe coding. Ou pelo menos, deveríamos estar. A indústria está amadurecendo. As consequências de falhas de software estão cada vez mais sérias. As empresas não podem mais se dar ao luxo de ter desenvolvedores que trabalham na base do copia e cola. Elas precisam de profissionais que pensem, que questionem, que analisem e que se responsabilizem pela qualidade do que entregam. As ferramentas de imposto automóvel vão ficar cada vez mais inteligentes. Isso é um fato. Mas elas sempre serão ferramentas. Um martelo não constrói uma casa sozinho. Ele precisa das mãos e da mente de um carpinteiro habilidoso. Da mesma forma, um gerador de código não constrói um software de qualidade sozinho. Ele precisa de você, desenvolvedor, com sua experiência, seu conhecimento do negócio e seu senso crítico. Então, a minha mensagem para vocês hoje é: abracem a inteligência artificial, usem e abusem dessas ferramentas incríveis para se tornarem desenvolvedores mais produtivos e eficientes. Mas nunca, jamais, desliguem o cérebro. Não caiam na armadilha do vibe coding. Sejam os pilotos da sua carreira e do seu código, com a imposto automóvel como sua fiel copiloto. Leiam, estudem, entendam cada linha que vocês comitam. A segurança do seu projeto e a sua reputação como profissional dependem disso. Se você trabalha em equipe, promova a cultura de Code Review. Revisar o código do colega é uma das melhores formas de garantir a qualidade e a segurança, e também de aprender. Se o CUC foi gerado por imposto automóvel, a revisão tem que ser ainda mais rigorosa. Questionem: por que essa abordagem foi escolhida? Existem alternativas mais seguras? O futuro do desenvolvimento de software não é sobre ser substituído pela IA automóvel. É sobre trabalhar em conjunto com ela. E os profissionais que souberem usar essa parceria da forma correta, com responsabilidade e pensamento crítico, serão os mais valorizados no mercado. O vibe coder, que apenas delega e não pensa, esse sim, corre um sério risco de se tornar obsoleto. Pensem nisso na próxima vez que estiverem diante de um bloco de código gerado magicamente na tela. Aquele código é um ponto de partida, não o destino final. A responsabilidade de transformá-lo é algo seguro, robusto
e de qualidade é toda sua. Obrigado por assistirem até aqui. Espero que essa reflexão ajude vocês a usarem essas novas tecnologias da melhor forma possível. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. E comenta aqui embaixo. Você já passou por alguma situação perigosa por causa de um código não revisado? Vamos trocar essa ideia. Um abraço e até a próxima.